Olha, considerando as emoções de um homem e as emoções das mulheres, você precisa entender que a mente de uma mulher, a mente feminina, ela é completamente diferente da mente masculina. De verdade, né, se usa aí alguns temas, algumas pessoas usam isso, que a mente as mulheres são de Marte e os homens são de Vênus. Porque literalmente há uma diferença muito grande, por mais que pareçam iguais essas mentes são totalmente distintas. Então aqui, ó, vou mostrar aqui para você. Eu até peguei aqui umas massinhas só para você entender mais ou menos como que funciona. Eu tenho aqui a mente masculina, que é essa bolinha azul. Isso aqui é a mente masculina. Eu quero considerar isso como um tanque. Imagina que seja um tanque de combustível. Um tanque de combustível de um carro pequeno. Tá aqui. Aqui é a mente masculina. E essa aqui é a mente feminina. Então, eu peguei aqui para você entender direitinho. A bolinha azul, mente masculina, e a bolinha rosa, a mente feminina. O que acontece? Os homens, desde que eles nascem e no ambiente que eles vivem, isso também vem dos pais, eles são tratados de forma que eles não precisam chorar, porque eles são homem. Então, eles não podem externar suas emoções, porque isso, na mente deles, na mente masculina, eles entendem que isso tira o seu valor masculino. Então, fere o ego de um homem. Então, ele inicia um paradigma, né? Ativa-se um paradigma desde o seu nascimento. E a ideia é que, por ele ser homem, ele não pode chorar. Se, por exemplo, um homem chegar numa roda de amigos e esse homem começar a externar os seus sentimentos e expressar os seus sentimentos, o que o fez sofrer naquela semana, o que eles estão sentindo, e de repente esse homem começa a chorar na roda de amigos, ele vai virar um motivo de chacota. Então, esses amigos vão acabar rindo, e ele vai passar por ele vai pagar um mico, né? Ele vai passar por uma situação muito difícil, muito complicada. Então, os homens, desde o início, eles já têm essa crença limitante que tem muito a ver com o ambiente que eles cresceram, com as pessoas que eles conviveram, e também isso vem muito dos pais. Então, os pais, eles semeiam desde a infância isso na mente masculina, que eles precisam ser homem, que eles precisam já assumir as suas responsabilidades, que eles não podem chorar. Tem até algumas canções aí fora, algumas canções sertanejas que diz que homem não chora. Então, tudo isso é construído desde o seu nascimento. Então, eles trazem essa crença limitante e eles guardam os seus sentimentos e eles não querem expressar esses sentimentos para que eles não se tornem vulneráveis. Então, uma vez que um homem libera todos os seus sentimentos, tudo que está passando por dentro, ele entende que agora ele está vulnerável. Então, o natural, não digo que todos os homens são assim, mas a grande maioria, porque isso já é comum da mente masculina, a grande maioria dos homens, eles vão evitar externar os seus sentimentos. E quando isso entra dentro de um relacionamento, que aciona essa dificuldade de demonstrar suas emoções, como eu já disse aqui, isso afeta a grande maioria dos homens. Quando dentro de um relacionamento, seja no namoro ou no casamento mesmo, se esse homem ele está se relacionando com uma mulher que o seu tanque de emoções é
tão cheio. Aqui, ó, você vai entender. As mulheres, quando elas passam por alguma dificuldade interna ou se algo está lhe afetando, elas conseguem ligar para amiga, ligar para mãe, ligar para vizinha, chamar no WhatsApp de alguma forma. As mulheres conseguem jogar para fora as suas emoções. Então, já o homem tem essa dificuldade imensa. Então, dentro de um relacionamento, se esse homem ele encontra uma mulher que não consegue ser aquela mulher parceira, que entende os momentos cujos quais ele está passando por um conflito interno, porque alguns homens, quando eles enfrentam algum conflito interno, seja dentro de uma empresa, se é um homem que administra uma grande empresa, está lidando com os funcionários e chega o dia de pagamento e de repente ele está vivendo uma pressão psicológica muito grande porque estão cobrando de todos os lados ou alguma coisa dentro da empresa não vai bem e ele está tentando achar dentro dele uma solução para aquele problema. Imagina que este homem, ele passa um dia assim de muita cobrança, um dia assim bem, como eu posso dizer, um dia bem apertado emocionalmente, de muito estresse. Então ele vai despertar, por causa dessa situação interna que ele está vivendo, ele vai despertar uma irritabilidade, que essa irritabilidade não tem nada a ver com o seu relacionamento. A irritabilidade é devido ao turbilhão de situações e de informações e de preocupações e de tantas coisas que ele tem ali para resolver, que ele vai despertar uma irritabilidade, ele vai buscar dentro dele sozinho, de alguma forma, achar a solução para aqueles problemas, de que forma que ele tem que resolver. Então, ele vai ficar parado, pensando, e se ele chegar em casa e a mulher jogar em cima dele tanta pressão, tem algumas mulheres que infelizmente o homem chega bem cansado, com o psique esgotado, e ao chegar dentro de casa tudo que ele quer é tomar um banho, se deitar, ou não sei, ficar pelo menos um tempo relaxando, porque o lar é um lugar de segurança, é um lugar de tranquilidade. E algumas mulheres não entendendo isso, não conhecendo como funciona a mente masculina, elas vão trazer uma lista de cobrança. Então, algumas mulheres, assim que o homem já entra dentro de casa, elas esperam um pouquinho, daqui a pouco outras nem esperam e já começa a trazer todo o relatório de como foi o dia e os trabalhos que a criança causou, se no caso esse casal tem uma criança ali. Então, a mulher já enche a mente do homem de mais problemas, sem ao menos tentar filtrar qual a situação que ele está vivendo na sua mente, o que ele está enfrentando, quais são os conflitos. Então, é natural que quando um homem está com a mente sobrecarregada, com alguns conflitos internos, esse homem ele não consiga corresponder aquele monte de informação que a mulher, ao chegar dentro de casa, também vai trazer. Então, ele vai entrar num estado de fuga. Então, tudo que ele quer é fugir, ele não quer mais problema, ele não quer ouvir o que aconteceu com o filho, quais são as cobranças. Algumas mulheres já começam a mostrar na listinha do que precisa fazer mercado, que já tem conta para pagar, que tem isso. Não que você não deva fazer isso. Não que você não deva trazer as responsabilidades, mas você precisa entender qual o momento de fazer isso. De que forma que você pode abordar o seu parceiro e mostrar para ele também algumas tarefas, algumas coisas que ele deve te ajudar a realizar também. Mas antes de qualquer coisa, para que você tenha sucesso no seu relacionamento, você precisa entender e você precisa filtrar o que é que o teu parceiro está enfrentando, qual tipo de conflito que ele está enfrentando. Porém,
isso não será liberado para você. Não adianta a mulher querer ser a terapeuta de um homem. Não adianta a mulher cercá-lo e dizer: o que está acontecendo? Algum problema está te afligindo? Você está diferente? Você está estranho? Você não desabafa? Então, quando a mulher ela cerca o seu parceiro dessa forma, e a abordagem dessa mulher é totalmente errada, ela não dá a ele o que eu vou falar agora aqui, vou explicar para vocês que é uma ferramenta muito importante, que é necessário que você libere isso no seu relacionamento para que o seu relacionamento seja bem sucedido, que é espaço, tempo e liberdade. Isso você precisa oferecer para o teu homem. Então, quando a mulher ela não sabe lidar e ela não entende como funciona a mente masculina e ela não sabe lidar com esse momento que o homem está enfrentando de conflitos internos, ela vai colocar tudo a perder, porque ela vai despertar nesse homem um sentimento de fuga. E esse mesmo homem, ele vai se sentir totalmente pressionado pelas cobranças do dia a dia dentro da empresa, e chegando dentro de casa ele ainda tem mais cobranças. Então, ele, diferente da mente masculina, ele não vai ter um amigo, ele não vai ter a quem desabafar, ele não vai poder ligar para a mãe, embora alguns homens até fazem isso, mas é a grande minoria. Então, ele não vai saber como resolver essa situação. Ou esse homem vai pegar o carro e sair de casa, porque ele precisa ter um momento a sós com ele mesmo, ou ele vai entrar no quarto e ele não quer conversar. Então é bem nessa hora que entra o silêncio de um homem. E o silêncio de um homem é quando ele está vivendo alguns conflitos internos, e o relacionamento ele pode entrar em crise exatamente nesse ponto. Se a mulher ela não for sábia, e a Bíblia diz lá em Provérbios que a mulher sábia edifica, porém a mulher tola destrói. Então, se a mulher não tiver essa inteligência e conhecimento de como funciona a mente masculina, para que ela possa gerenciar esse momento, para que ela possa aguardar ou até ajudar o seu parceiro a encontrar uma solução. Mas isso precisa ser de uma forma bem espontânea, sem que você venha invadir aquele mundinho masculino, aonde ele está buscando as suas próprias soluções. Então é bem delicado, e acredito que isso está faltando muito aí fora. Nós estamos tendo aí tantos relatos e tantas pessoas que nos enviam mensagens que estão com problema na área conjugal, relacionamentos que não dão certo, e as pessoas elas não conseguem entender que você precisa se colocar no lugar do outro, porque uma vez que você se relaciona com alguém, você nunca pode se relacionar com aquela pessoa, entrar em um casamento cobrando apenas dessa pessoa que lhe faça feliz. Na verdade, a verdadeira felicidade, ela só acontece, ela só é possível quando você filtra o teu próximo e você busca ferramentas para ajudá-lo e fazer com que ele seja feliz. Então, a verdadeira felicidade você só encontra quando você faz alguém feliz. Então, dentro desse mundo da mente masculina, você precisa entender o que está acontecendo com o seu parceiro. Então, você primeiro tem que colocar aí na tua mente que não funciona. Você, mulher que está me ouvindo agora, você precisa colocar aí na tua cabeça que a mente masculina não é igual à mente feminina. Por exemplo, alguns homens, eles se sentem desrespeitados por algumas mulheres. E na nossa mente feminina, nós não achamos que estamos desrespeitando em nenhum momento. Existem algumas atitudes nossas que soam como um desrespeito a um homem.
E o homem, ele atribui o desrespeito ao o sentimento de amor. Então, se você desrespeitar o teu homem e ao mesmo tempo você tentar fazer as pazes e abraçar e cobrar dele um amor, que ele expresse algum sentimento a você, você vai perceber que ele vai estar travado, ele não tem condições nenhuma de falar dos seus sentimentos. Então, se você tem algum problema ou você está vivendo uma fase assim, você mulher, está vivendo alguma fase no mês que isso acontece assim, isso precisa ser bem gerenciado também na mente feminina, que você está vivendo ali uma fase de TPM, tensão pré-menstrual, ou então você está no período menstrual, e de repente você não gerencia isso e aumenta o teu tom com teu esposo ou com teu namorado, e no meio dos amigos você acaba entrando numa conversa de desaprovação, ou não concorda com o que ele falou, ou de repente ele está falando algo no meio dos amigos para fortalecer o seu ego, porque o homem ele tem isso, então tem hora que o homem ele quer fortalecer o ego, aquela coisa que a gente chama de machismo, né? Então tem hora que o homem ele tem necessidade de mostrar os seus acertos para os seus amigos, e aí algumas mulheres, de uma forma assim bem conveniente, talvez nem percebam, acaba desaprovando o homem na roda de amigos, ou aumentam um tom, ou mostram para os amigos que tudo que aquele parceiro está falando é mentira, que aquilo não acontece na íntegra, que você não está vivendo isso, que ele não te promove isso. Então, quando isso acontece, esse homem ele vai pegar esse comportamento seu e ele vai entender que você o desrespeitou. Então, entendendo isso, mesmo que você saia daquele ambiente, eu não sei se você já foi em alguma festa, numa churrascaria, que estavam alguns amigos reunidos e de repente você corrigiu o teu parceiro na frente dos amigos, ou você alterou a voz na frente dos amigos, e depois, quem sabe, este parceiro até segurou as emoções dele naquele momento, se equilibrou emocionalmente, para que não tivesse ali uma briga, não tivesse uma rixa no meio dos amigos, para não acabar com aquele clima. Mas é bem provável que ao sair desse ambiente, ao sair dessa churrascaria, que vocês entram no carro e que se dirigem para casa, ali já vai começar as brigas, né? Então, de alguma forma, você vai perceber que o seu parceiro se fechou, se trancou, e ele não fala mais nada, está calado, já não demonstra nenhum tipo de carinho, e aí a mulher, sem ter esse entendimento, ela vai começar a cobrar do seu parceiro. O que aconteceu? Por que você está diferente? Por que você está com essa cara? O que foi que eu fiz? E alguns homens eles vão segurar até o máximo para não falar. Por quê? Porque eles já sabem que a hora que eles falarem, como o tanque emocional de uma mulher é bem maior do que o tanque emocional de um homem, então eles já sabem que se eles falarem qualquer coisa, dependendo da forma que eles falarem, então a mulher vai descarregar todas as emoções em cima e vai trazer coisas do passado, e aí vai começar os xingamentos, as ofensas, e de repente aquilo que era tão pequeno se torna algo tão gigantesco que coloca o teu relacionamento em crise, que acaba destruindo o teu relacionamento. Então, nós precisamos fazer esse análise, nós precisamos olhar para o nosso próprio comportamento, nós mulheres, e nós precisamos exercer essa inteligência emocional, aprendendo como funciona a mente de um homem, como funciona a mente masculina, para que nós possamos promover a eles, aos nossos parceiros, os momentos que eles estiverem conosco, precisa ser momentos que nós vamos promover a eles paz. E é sobre isso que eu vou falar agora. O que acontece? Diferente do que a maioria pensa e diferente do que a maioria das mulheres defendem, homens não estão apenas em busca de um corpo perfeito.
Homens não estão em busca de uma mulher bem malhada, sem defeitos. Então hoje existe uma busca assim, frenética das mulheres em cuidar da sua imagem, da beleza, que isso é muito importante. As mulheres precisam cuidar, sim, as mulheres precisam cuidar da estética, tudo isso é muito importante. Só que os homens, eles não buscam apenas isso em uma mulher. Na verdade, isso não é o essencial para um homem. Isso não é o que vai prender o homem a você. Você pode preparar a melhor roupa, você pode malhar, arrumar teu corpo, ficar linda, maravilhosa. Isso vai te ajudar no primeiro momento, né? Então o homem, como o homem é visual, ele vai olhar, vai se interessar, mas ao longo do relacionamento você vai ver que toda essa beleza, todo esse cuidado que você buscou para conquistá-lo, tudo isso será banalizado. Então existem algumas mulheres que elas começam a cobrar do seu cônjuge ou do seu namorado o porquê é que elas se arrumam, porquê é que elas se cuidam, e ele não olha para isso, ele não repara que ela mudou o cabelo, que ela colocou uma roupa diferente, ou que ela colocou cílios, sei lá, fez alguma coisa diferente no rosto. Alguns homens parece que ficam cegos e eles não veem isso, eles não percebem essa mudança na estética. Por que isso não acontece? Porque os homens, eles estão muito mais interessados, e o que eles buscam encontrar hoje em uma mulher é uma mulher que transmita a ele paz, tranquilidade, que ele possa ter prazer de estar dentro de casa. Então eles buscam hoje nas mulheres inteligência emocional. Eles buscam aquela parceira, eles buscam aquela mulher que não expõe ele ao ridículo no meio dos amigos. Eles buscam mulheres equilibradas. Por exemplo, se você é do tipo que sempre está surtando, aumentando o tom de voz, falando mais alto que o seu parceiro, de que forma que você pode estar também ferindo esse respeito? Aquilo que ele fez de importante, que para ele foi super importante, por exemplo, ele achou que hoje ia te agradar, enquanto você foi trabalhar, ele deu uma limpadinha na casa, arrumou lá as coisas, tal, do jeitinho dele, e aí quando você chega, você não libera nenhuma palavra de validação, você não valida o que ele fez, ao contrário, algumas mulheres acabam reclamando e acabam desfazendo do que foi feito. De repente o seu cônjuge, o seu namorado, não sei, lavou uma louça ali para você e a louça não ficou da forma que você queria, então você chega e pega toda a louça de volta e diz, nossa, como isso aqui está encebado, vou lavar de novo. Então isso é uma burrice da maioria das mulheres, elas cometem isso e com isso elas afastam totalmente o seu parceiro de compartilhar com elas, de ajudar nos afazeres de casa. Então você acaba afastando, você acaba empurrando para fora por não saber validar. Então o que os homens procuram hoje? Eles procuram mulheres que consigam exercer essa validação. A validação, ela não é a bajulação. Precisa se entender a diferença de bajular e validar. Então, se uma pessoa ela percebe que você está bajulando, a reação dela vai ser oposta àquilo que você espera. Uma pessoa que ela percebe que é uma bajulação, ela já foge. Agora, a validação, ela é bem diferente. Então, se eu chego em casa e eu percebo que o meu cônjuge, de alguma forma, ele lavou a louça, eu preciso transmitir um sentimento de gratidão genuína, e isso precisa estar expresso na minha linguagem corporal e nos meus 5 sentidos. Então eu preciso olhar, poxa amor, que legal que você fez isso, poxa, lavou a louça para mim, maravilha, eu cheguei tão cansada e
e eu quero te agradecer porque você me ajudou muito, tal, então já adiantou muitas coisas. Enfim, tem homens que preparam a janta também, então você precisa validar, você precisa realmente degustar do jantar e também validar o que ele fez, porque só assim você vai trazer o seu parceiro para perto e você vai aguçar nele esse sentimento de também te agradar, de contribuir dentro de casa. Agora, algumas mulheres fazem totalmente oposto. Algumas mulheres reclamam, não exercem a gratidão. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha um homem dentro de casa afastado. Um homem que não vai ter desejo em nenhum momento de estar lhe ajudando com nada dentro de casa. E, na verdade, nos momentos das brigas, dos conflitos que vocês enfrentarem, que vocês tiverem, eles vão lançar isso no teu rosto, porque não se exerce a validação, não se exerce a gratidão. Então, nós mulheres acabamos falhando muito, muito, muito mesmo em não compreender tudo isso. Isso tem tudo a ver, o que eu te falei aqui, está tudo ligado à forma de um homem não expressar os seus sentimentos. Porque, naturalmente, ele já é programado para não expressar mesmo os seus sentimentos, para que ele não venha virar um motivo de chacota. Mas se uma mulher que pensa diferente da maioria das mulheres, porque os homens estão cansados de encontrar as mesmas mulheres em corpos diferentes. Então, os homens encontram aquela mulher bonitinha, esteticamente por fora, tal, mas quando inicia-se um relacionamento ao longo de 1 mês, 2 meses, ele percebe que ela comete os mesmos erros que as outras cometem. São mulheres surtadas, são mulheres perseguidoras frenéticas, que é aquele tipo de mulher que fica ligando para o cara para saber aonde ele está, que horas que ele vai chegar, com quem que ele está, aquele tipo de perseguição também que essas mulheres vão para as redes sociais e começam a rastrear, como se fosse detetive, e olha o que o cara curtiu, o que ele postou. De repente, o cara faz uma postagem lá nas redes sociais de algo relacionado ao trabalho, mas ela já pensa que é uma ofensa e que de alguma forma é algo contra ela. E a partir daí, essa mulher vai começar a permitir que reine, né, sobre as emoções dela um descontrole terrível, e ela vai acabar fazendo com que o relacionamento que está na mão dela para edificar, porque, gente, o poder de edificar um relacionamento, o poder de construir um relacionamento foi dado à mulher. Esse poder de construir, esse poder de promover a paz, esse poder de promover a tranquilidade no relacionamento foi entregue à mulher. Então, a mulher sábia, ela edifica. Então, para que um homem venha se aliar a alguns padrões que vai te favorecer, que vai melhorar o teu relacionamento, que você vai ter daquele homem o que você espera, porque uma das maiores dores de uma mulher é ser ignorada por seu parceiro. Então tem mulheres que elas não sabem mais o que fazer porque o parceiro está ignorando, porque o parceiro não fica junto, porque o parceiro não vai ao cinema, porque o parceiro não faz mercado junto, porque o parceiro não pergunta do dia, como que foi o dia dessa mulher e tal, tal, tal. Então elas despertam aquela dor terrível de ser sempre ignoradas. E algumas mulheres, quando vão conversar com seu parceiro não quer conversa, não consegue entender o que ela quer transmitir, e tudo isso vai virando uma bola de neve. O relacionamento é aquele negócio que se torna insustentável, que você vai empurrando com a sua barriga,
e na verdade lá fora para as pessoas parece que tudo vai bem, mas só você sabe que dentro de casa não é bem essa verdade. Então você vai empurrando com a barriga e algumas mulheres não rompem o relacionamento porque envolve os filhos e a separação ela não é fácil, a separação não é a melhor opção. Então elas vão empurrando com a barriga, mas eu quero te dizer que a minha missão é te ajudar e te mostrar o caminho para que você realmente seja feliz no teu relacionamento, que você não tenha um relacionamento cansativo, algo que está te matando aos poucos, que está te destruindo. Eu quero que você entenda também que o problema, o maior problema, não é do teu cônjuge, não é um problema relacionado a você, e sim está ligado à forma de como vocês devem se colocar um no lugar do outro. E essa parte da mente masculina cabe à mulher. Se a mulher quer transformar o seu relacionamento, a mulher precisa entender como funciona a mente masculina, como funciona a mente de um homem, de que forma que ela pode ajudar o seu homem e de que forma que ela pode trazer o seu homem aqui para suas mãos. Então vamos lá, desde o início aqui eu falei para você, já estou quase encerrando aqui a live, mas assim, desde o início eu falei para você que quando os homens estão passando por algum problema interno, seja na empresa, ou alguma pressão, ou alguma cobrança, eles tendem a ficar irritados, eles tendem a ficar calados, mergulhados no mundo deles internos, buscando uma solução, buscando uma saída. E nesse tempo não é o melhor momento de você ficar perguntando, enchendo ele de pergunta, o que está acontecendo, você está estranho, eu quero olhar seu celular. Algumas mulheres cometem essa besteira de, deixa eu pegar aqui teu celular porque tem alguma coisa estranha, porque você está se afastando de mim, então deve ter alguma mulher na jogada, deve ter algum problema aí. O que eu te aconselho a fazer? Quando você perceber que o teu cônjuge está vivendo algum problema interno, você precisa trabalhar da seguinte maneira: se ele te der uma pista de que ele está com muitas coisas para acertar, muitos funcionários cobrando e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então você tem que parar e entender que você precisa dar a ele tempo, espaço e liberdade. Qual é esse tempo, espaço e liberdade? Você precisa deixá-lo. Deixá-lo de que forma? Ele quer ficar sozinho com a TV na sala. Então deixa ele sozinho com a TV, deixa ele ficar o tempo dele ali. Alguns homens entram para dentro do quarto e querem ficar só dentro do quarto, no canto deles, e se você for fazer muita pergunta, você vai perceber que ele vai ficar irritado, que ele não vai saber te responder algumas coisas que você vai perguntar. E aí na mente feminina você vai gerar um monte de coisa, de pensamentos negativos, você vai entender que ele está escondendo alguma coisa de você, e na verdade ele está sim. Por quê? Porque os homens, eles acabam ocultando alguma situação que eles estão enfrentando internamente, porque eles têm medo das emoções de uma mulher. Então, dependendo do que ele for falar, tem algumas mulheres que não conseguem entender, não conseguem ajudar, não conseguem ser parceiras, então elas vão começar a acusar, tá vendo? Agora você está com esse bolo de dívidas, mas eu falei para você que isso ia dar esse problema, não sei o quê. Então ele não consegue encontrar ajuda. Tem algumas mulheres que, se o homem for falar exatamente o que está afligindo, as mulheres elas vão despejar todo o seu combustível de emoções em cima deles e eles vão se ver encurralados. Isso vai ferir também o seu ego, né? O seu ego masculino. E eles preferem se calar. Eles preferem evitar expressar o que está acontecendo. Então é nessa hora que a mulher precisa exercer
muita sabedoria, a mulher precisa ter muito entendimento e ela precisa permitir que ele tenha esse tempo de esfriar a cabeça mesmo. Tem alguns homens que eles vão buscar esfriar a cabeça jogando bola, ou sei lá, eles têm algum grupo de amigos, porque tem alguns que têm um grupo de amigos que eles conseguem desabafar um pouco com esses amigos, porque são grupos de amigos que já tratam sobre isso, né? Então é importante que a mulher saiba gerenciar isso e que ela permita isso, permita esse momento, sem causar uma perseguição, como eu disse aqui, sem ser uma perseguidora frenética. O cara acabou de sair de casa e a mulher já liga para saber, e agora? Vai com os amigos? Então quer dizer que você trabalha a semana inteira e o final de semana que você deveria estar com seus filhos ou que você deveria estar dentro de casa, você quer ficar com seus amigos. Mas por que que o homem, tente pensar aqui comigo, por que é que o homem está buscando essa fuga lá fora com os amigos? Porque na maioria dos casos, as mulheres dentro de casa faz com que aquele ambiente que poderia ser um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, elas fazem com que vire um inferno e o homem não tem outra alternativa a não ser fugir dali. Porque são mulheres falentas e a mulher, ela tende a falar muita coisa e se ela tiver naquele tempo lá de tensão pré-menstrual ou até na fase menstrual, ela se irrita com qualquer coisa, e seja uma toalha fora do lugar ou seja sei lá, um sapato que o homem deixou na sala. Então a mulher já tende a iniciar uma briga, uma discussão dentro de casa por motivos assim tão tolos e acabam destruindo aquele momento que deveria ser o momento mais prazeroso. E a mulher precisa promover isso para o seu parceiro, essa harmonia dentro de casa, para que ele chegue, para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta à vontade, para que ele tenha o tempo dele de qualidade, o espaço e liberdade, quando ele quiser ficar ali assistindo filme sozinho, deixa ele assistindo filme. Agora ele quer ficar no quarto sozinho com livro, ou sei lá, está mexendo no celular, deixa ele. Então, nesse período que ele vai curtir esse tempo, que ele vai desestressar, que ele vai começar a assumir controle das suas emoções, porque o homem não consegue assumir controle das suas emoções se ele não tiver tempo, espaço e liberdade. Então, nesse período que ele estiver tendo, você estiver dando a ele esse tempo, espaço e liberdade para que ele venha gerenciar bem suas emoções, para que ele venha achar a solução do problema interno que está afetando, para que ele venha achar uma saída para resolver aquela situação dentro da empresa, enfim, seja qual for a situação que está sugando as energias desse homem. O que você deve fazer? Você deve se tornar uma mulher interessante nesse período. E se tornar uma mulher interessante é você também procurar algo que faça com que o seu cônjuge tenha curiosidade, desperte curiosidade acerca da mulher que ele tem dentro de casa. Não é um momento de você ficar como uma mulher rixosa, reclamando, batendo as coisas, sabe, buscando outras formas de chamar a atenção dele. Isso tudo é uma forma muito tola que você vai jogar o teu relacionamento fora. O que você tem que fazer? Você dá a ele esse tempo, espaço e liberdade, você não o persegue, se ele precisa ir no mercado, onde for, ele está no canto dele, busque compreender isso, entenda que isso não tem nada a ver com o teu relacionamento, é um tempo de conflito interno. Então você vai buscar ocupar a sua mente. De que forma? Eu vou ler um bom livro de inteligência emocional, ou eu vou buscar alguma coisa assim, vou fazer um artesanato, ou vou fazer algum cursinho de beleza, alguma coisa, e você vai tirar o teu foco daquele momento que o seu homem está enfrentando. E você vai permitir que ele respire, que ele
consiga gerenciar suas emoções e naturalmente ele vai perceber que você deu a ele essa tranquilidade, que você deu a ele esse espaço, esse tempo, liberdade. Então, com isso, passando-se alguns dias, ele vai se reequilibrando novamente e aí ele vai te procurar. E ele vai rever algumas coisas, e ele vai sentir aonde ele pode ter te ofendido nesse tempo, porque o homem, quando ele está lidando com as suas emoções negativas, com seus conflitos internos, ele tende a ser grosso mesmo, ele tende a responder de uma forma que nós encaramos como uma forma mal criada, uma grosseria. Tem algumas mulheres que dizem, que cavalice, não precisa de tudo isso. Mas se você permitir a ele no teu silêncio, que eu quero depois falar com vocês muito sobre esse poder do silêncio. Quando você silencia, quando você para com as falações, você para com as cobranças, você para de persegui-lo freneticamente, você vai perceber que você vai ativar nele uma curiosidade pelo teu silêncio. Então, se você estava acostumada a cometer todos esses erros que eu citei aqui, que faz o seu homem se afastar de você e buscar de alguma forma fugir de casa, não tem prazer de ficar dentro de casa. Tem alguns homens até que comentam que eles não querem ir para casa porque quando chegar em casa eles têm que enfrentar os questionamentos de uma mulher, a pressão da mulher, fora a pressão que eles já estão vivendo fora de casa. Então, assim, se você é desse tipo, se você acaba trazendo toda essa bagagem e acaba saturando o emocional do homem, entenda que é muito fácil de você empurrar ele para se relacionar com outra mulher lá fora. Porque se ele não tem dentro de casa uma parceira que promova a ele paz e tranquilidade, uma hora ele vai encontrar alguém lá fora que vai compreendê-lo, que vai dar a ele um suporte de ouvi-lo sem questioná-lo, que vai praticar a escutativa, que a escutativa é muito importante e nós precisamos praticar essa escutativa, ouvir o que ele tem a dizer, esperar o momento que ele vai se abrir, esperar o momento que depois que ele vier dessa viagem, tempo, espaço e liberdade, ele vai realmente externar algumas partículas das suas emoções, e nessa hora que a parceira, a esposa, a namorada precisa escutá-lo, entender, compreender, para que ninguém faça isso lá fora. Então, gente, eu só dei uma pincelada aqui nessa live para você, e eu só vou ver aqui porque estão me mandando aqui um recado que está escrito assim, ó. Caso você queira tirar alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @bp.martasilva. Me siga lá e você terá outros conteúdos sobre este assunto, tá? Então, assim, ó, estou super ansiosa agora para te ajudar. E eu tenho certeza que você quer saber mais. Então, assim, me diga mais, Bispa, me fala como que funciona, como que eu posso trabalhar a escutativa, como que eu posso promover a ele o que eles buscam hoje, porque hoje os homens buscam uma mulher que promova a eles paz. Então, assim, eu vou continuar me cuidando, vou continuar indo na academia, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha aparência, né? Só que, assim, além de tudo isso, eu quero também que o meu esposo ou meu namorado ele esteja comigo e que eu seja aquela mulher que marcou a vida dele. Então pode aparecer a bonitona lá fora, a mulher super malhada, super linda, e ele não vai se interessar mais por ela porque ele não vai me trair. Então, se você quer saber também sobre esse assunto de não ser traído e como lidar também com uma situação de traição, busca isso, vai lá no meu Instagram, me siga lá no Instagram, porque nós vamos liberar muitos conteúdos para te ajudar mesmo. Então, você precisa fazer isso, você precisa promover esse
esse bem-estar no teu relacionamento, e eu te garanto que se você entender isso, se você aplicar essa linha de inteligência emocional no teu relacionamento, e se você conseguir entender como que funciona essa técnica do respeito, de conquistar, de reconquistar, e você pode dizer assim, poxa, já perdi meu relacionamento, mas eu quero te dizer que ainda dá tempo você reconquistar, dá para recuperar sim, e dá para fazer tudo diferente agora e você vai conseguir ser feliz. Então, se você quer isso mesmo, me siga no Instagram. Vou falar novamente aqui o Instagram. É @b de bola, p de pato, bp.Marta Silva. Me segue lá que você vai ter conteúdos riquíssimos que vai te ajudar, que vai enriquecer o seu relacionamento. Um grande beijo no teu coração, um abraço e que a partir desses toquinhos que eu te dei aqui nessa live, que a partir daí você se abra para esse novo tempo agora de trabalhar a sua inteligência emocional dentro desse campo de relacionamentos. E você terá um grande sucesso. Beijo no coração e nós vamos nos encontrando aí lá no Instagram e vamos liberar também algumas outras ferramentas através das lives também que vai deixar o seu relacionamento assim muito precioso e brilhante de uma forma assim que você vai viver o que você nunca viveu, tá bom? Beijo no teu coração, fica com Deus.